E aí, aqui é o Node, imagine só. Na pequena cidade de Pico Mundo, na Califórnia, vive um jovem chamado Thomas. Ainda na infância, sua mãe foi levada para uma clínica psiquiátrica após atacar o marido com uma faca e alegar que tinha poderes paranormais. Porém, quando Thomas cresceu, ele descobriu que herdou esses mesmos poderes, sendo capaz de ver os mortos. Em mais uma manhã, ao sair de casa, Thomas se depara com uma garota chamada Penny, que o leva para encontrar uma pessoa. Embora Penny fique em silêncio, Thomas a segue e encontra Harlow, um morador do bairro que está se exibindo com seu carro novo. O sujeito não parece estar vendo a garota, mas assim que Thomas segura o braço de Penny, toda a verdade é revelada. A jovem aparece com o corpo ferido, sendo um espírito atormentado que só poderá ir ao além quando o culpado por eliminá-la for levado à justiça. Thomas então confronta Harlow, que ao ser descoberto pula do carro e tenta fugir a pé, mas o jovem não pretende deixá-lo escapar. Harlow acaba invadindo uma casa no meio de uma festa, mas Thomas se adianta e o empurra em direção à piscina. Assim que os dois saem da água, uma luta se inicia, mas para o azar do demente, Thomas sabe se defender e começa a atacá-lo. No meio da briga, a dona da casa tenta expulsá-los da casa e seu filho corre para ver o que houve. Harlow então parte em direção ao garoto, pois pretende usá-lo como refém para fugir dali. O sujeito corre até o quarto do menino, mas quando estava prestes a capturá-lo, Thomas o alcança e acerta Harlow com um vaso. Os dois voltam a trocar socos, mas Thomas leva a melhor e derruba o sujeito no chão, bem na hora em que a polícia chega ao local. Por fim, Harlow é detido pelos policiais e, apesar de toda a destruição causada, Thomas é poupado graças a White, o chefe de polícia. O policial é um dos poucos que conhece suas habilidades paranormais, mas o aconselha a tomar cuidado, pois não poderá esconder a verdade por muito mais tempo. Após terminar o trabalho, Thomas recebe a visita de Penny, que finalmente pode descansar em paz. Embora os mortos não possam falar, a jovem faz um gesto de agradecimento e parte em direção ao além. Horas depois, Thomas está voltando para casa, quando se depara com vários indivíduos usando uniformes vermelhos com desenhos de bolas de boliche. Thomas não consegue ver seus rostos e o grupo começa a carregá-lo, pedindo por sua ajuda. De repente, um sujeito misterioso puxa uma arma e atira em todos eles, restando apenas um, que leva Thomas até o seu quarto. Apesar disso, o garoto recebe um disparo no coração, mas na verdade tudo não passou de uma premonição. Já estando acostumado com essas visões, ele deixa isso de lado e na manhã seguinte vai trabalhar em um restaurante. Lá ele encontra sua colega, a garçonete Vivian, e pouco depois recebe a visita de sua namorada, Stormy. Assim como White, ela também sabe sobre as habilidades de Thomas, e desde a infância os dois juraram passar a eternidade juntos. O dia segue normalmente até que Thomas vê várias criaturas macabras invadindo o restaurante, sendo conhecidas como Bodaks. Embora sejam invisíveis às pessoas comuns, esses seres são capazes de controlar os humanos e eliminá-los de maneiras assustadoras. Ao que parece, eles estão interessados em um dos clientes do restaurante, um sujeito estranho vestindo terno, conhecido como Fungo Bob. Assim que ele sai do local, as criaturas começam a segui-lo e Thomas decide investigar o que os Bodaks estão planejando. Depois do trabalho, Thomas vai atrás dele, mas Vivian o chama, dizendo que na noite anterior teve um pesadelo que parecia ser real. Ela conta que nos seus sonhos viu a si mesma e outras pessoas sendo eliminadas por um atirador. Embora não saiba quem fez isso, Vivian diz que as outras vítimas estavam usando uniformes de cor vermelha com desenhos de bolas de boliche. Ao ouvir isso, Thomas lembra da visão que teve na noite passada, mas aconselha Vivian a esquecer esse assunto para o seu próprio bem. Os dois se despedem e Thomas vai atrás do homem de terno, usando a sua habilidade de magnetismo psíquico. Graças a isso, ele é atraído por pessoas com energia sobrenatural, sendo capaz de localizá-las com facilidade. Minutos depois, ele finalmente encontra Fungo Bob voltando para casa, em um local afastado da cidade. Assim que o sujeito vai embora outra vez, Thomas entra escondido na casa e começa a investigar o local. Lá dentro, o garoto sente uma energia gelada vinda de um dos quartos e, ao passar pela porta, vê uma energia brilhante em uma das paredes, como se fosse um portal. Sem hesitar, Thomas coloca sua mão na abertura, mas isso faz com que o portal se abra e o jovem rapidamente procura um lugar para se esconder. Segundos depois, diversos Bodaks começam a sair do portal, indicando que a casa é apenas uma fachada, para que as criaturas possam sair livremente. Quando eles vão embora, Thomas continua a investigação, até que encontra uma sala, com arquivos sobre os criminosos mais conhecidos da região.
região. Além disso, ele encontra uma pasta com o nome de Bob, porém há apenas uma página de calendário com a data do dia seguinte. Thomas suspeita que Bob está planejando eliminar pessoas, o que explica o interesse dos Bodaks nele. O jovem continua a analisar os arquivos, quando de repente um sujeito armado bate na porta, chamando por Bob. O garoto então foge pela janela, mas toma um susto ao ver dois cães, que começam a latir do outro lado da cerca. Thomas então sobe pelo telhado para não ser visto, e o sujeito misterioso aponta uma arma contra os cachorros, os mandando ficar em silêncio. Assim que o caminho fica livre, Thomas vai embora e segue até a casa do chefe White para informar tudo o que descobriu. Chegando lá, ele pede para o chefe investigar Bob, pois acredita que o sujeito está envolvido em algum plano maligno contra Pico Mundo. Embora não saiba ao certo o que é, tudo indica que esse plano será realizado em menos de 24 horas. Como Thomas sempre acertou em suas deduções, White aceita ajuda e pede a um de seus oficiais, o agente Eccles, para investigar Bob. Thomas agradece a ajuda e então ele vai para um encontro com Stormy no teto de uma igreja. Com o lugar vazio, os dois aproveitam o momento para fazerem um piquenique e conversarem sobre o futuro, porém o encontro é interrompido por Bob, que surge furioso e parte em direção a Thomas. Stormy pergunta o que está havendo, mas o garoto manda a namorada fugir, pois o sujeito está dominado pelos Bodaks. Por sorte, os dois conseguem sair pela porta dos fundos e fecham a passagem, com Bob tentando forçar a saída, destruindo tudo ao redor. O casal então foge de moto e no caminho Thomas liga para o chefe White e conta sobre o que acabou de acontecer. Mesmo estando em um momento romântico com a esposa, White manda sua equipe ir até o local para capturar o criminoso. No entanto, tudo o que eles encontram é a igreja destruída, sem qualquer indício ou impressões digitais de Bob em parte alguma. O chefe de polícia promete continuar investigando, e para não perderem a noite, Thomas e Stormy vão comer em um restaurante. O encontro segue tranquilamente até que Ozzy, um amigo de Thomas, vai encontrá-lo, dizendo ter trazido a encomenda que pediu. Ao abrir a embalagem, o jovem vê um colar com uma placa de ferro, para servir como um tipo de proteção. Esse item foi feito a pedido do garoto, pois em vários de seus sonhos, ele se vê sendo atingido no peito por um disparo. Após pegar a encomenda, o casal termina a refeição e volta para casa, até que Thomas começa a ser atraído mais uma vez pelo magnetismo. Ele então vai parar em um boliche e Stormy fica nervosa, pois esse parece ser um sinal de que a premonição de Thomas vai se realizar. O jovem não acredita nisso, pois nesse boliche, os funcionários usam trajes da cor verde e não vermelha. Mesmo assim, o casal decide entrar no boliche para ter certeza, e logo descobrem que as fardas foram mudadas para a cor vermelha. Temendo que o boliche seja o local onde Bob vai atacar, Thomas pede a ajuda de White, que manda Warner, um de seus agentes, vigiar o local. Minutos depois, o policial aparece, porém ele não parece gostar de Thomas e nem acredita em suas habilidades paranormais. O policial tenta confrontar o garoto sobre o que ele pretende, mas rapidamente Stormy interfere na conversa e, usando seu charme, ela diz que gostou da tatuagem no braço de Warner. O sujeito tenta se exibir e mostra o desenho com as iniciais POD, dizendo que elas fazem referência a algo que o motiva diariamente. Antes que o sujeito revele o significado, Stormy diz estar com pressa e vai embora dali ao lado de Thomas. Os dois decidem voltar para casa, no entanto, Thomas ainda não achou provas suficientes para descobrir quais os planos de Bob. Eis que ele lembra do sonho de Vivian com os funcionários do boliche e resolve ir até a casa dela em busca de mais informações. Chegando lá, ele pede a Vivian que conte como foi o sonho e ela fala sobre os vários corpos ao redor do boliche, com o chão repleto de sangue. A jovem se assusta ao vivenciar essa visão outra vez e sente como se fosse um dos corpos amontoados no local. Temendo que ela seja uma das próximas vítimas, Thomas a aconselha a levar suas filhas para outro lugar, sem contar a ninguém sobre onde está indo. Vivian obedece e vai arrumar as garotas, mas enquanto faz isso, Thomas vê mais Bodaks invadindo a casa. Para protegê-las, ele finge não estar vendo as criaturas até que Vivian saia de casa em segurança, junto com suas filhas. Por fim, Thomas e Stormy seguem de volta para casa, ainda sem grandes informações sobre o que está havendo, quando escutam gritos de alguém perto da estrada. Rapidamente, o garoto vai ver quem é e se depara com Liz, uma jovem da cidade, sendo perseguida por dois cães. A garota corre o mais rápido que pode, mas é capturada pelos cachorros, que a atacam ferozmente. Thomas chega
chega tarde demais, mas no mesmo instante um sujeito chamado Kevin aparece armado e atira nos cachorros. Ao olhá-los mais de perto, o jovem percebe que são os mesmos cães que estavam na casa de Bob e chama pela polícia. Assim que a polícia aparece no local, White manda a equipe encontrar Bob, enquanto levam Kevin para ser interrogado. Depois disso, ele manda Thomas e Storm voltarem para casa, mas antes de ir, o jovem lhe entrega o colar com a placa de ferro, pois acredita que ele será mais útil com o policial. Minutos depois, Thomas deixa Storm em casa e volta ao seu apartamento quando vê uma arma jogada no chão. Vendo que alguém invadiu sua casa, o jovem tenta encontrar o invasor, mas para sua surpresa se depara com o corpo de Bob, que foi deixado na sua banheira. Não fosse estranho o bastante, ele parece ter falecido há várias horas, indicando que ele foi levado de propósito até a casa de Thomas. Ao pensar a respeito, o jovem deduz que no ataque na igreja era o espírito de Bob quem o estava perseguindo. Por essa razão, não havia digitais na igreja, e o responsável por eliminá-lo está tentando armar contra Thomas. Diante dessa situação, ele sabe que se avisar a polícia, será preso e considerado o culpado. Então, Thomas decide cobrir o corpo com um pano e levá-lo até uma velha fábrica abandonada da cidade. Enquanto isso, White está aproveitando a noite com sua esposa, quando alguém o chama na porta. Acreditando ser Thomas, ele vai atender, quando um atirador desconhecido dispara várias vezes contra seu peito e o derruba no chão. O atirador vai embora e rapidamente a esposa de White liga para a emergência, pedindo socorro. Nesse mesmo instante, Thomas esconde o corpo de Bob na fábrica, quando descobre o que aconteceu com White e se apressa em encontrá-lo. Ao chegar no hospital, a esposa do policial o abraça, dizendo que graças a ele seu marido ainda está vivo. Ela então lhe mostra o colar com a placa de ferro, dizendo que 2 dos tiros não o atingiram, mas um conseguiu atravessar seu corpo e os médicos estão fazendo de tudo para salvá-lo. Vendo que pessoas estão sendo eliminadas e seus amigos correm perigo, Thomas decide descobrir a relação entre esses eventos de qualquer maneira. Ele precisa se apressar, pois no dia seguinte é chegada a data vista no arquivo de Bob, indicando que seu plano misterioso irá se realizar a qualquer momento. Sem a ajuda de White, Thomas decide agir por conta própria e volta para a casa de Bob em busca de mais pistas. Ao olhar em seu computador, ele encontra páginas sobre criaturas e rituais sinistros, indicando que o sujeito estava tentando entrar em contato com forças sobrenaturais. Foi dessa forma que os Bodaks chegaram até ele e até então estavam lhe usando para algo ainda maior. Porém, agora que Bob não está mais vivo, Thomas não sabe qual será o próximo passo das criaturas e continua a investigar o local. Ao olhar dentro da geladeira, Thomas se assusta ao ver dedos e cabeças humanos, e assim que fecha a porta, Bob aparece bem ao seu lado. O sujeito aparece com um ferimento de bala em seu peito e parte para atacar Thomas, mas sua forma fantasma não lhe causa dano algum. Ainda assim, ele começa a provocar fenômenos paranormais, fazendo com que os móveis da casa sejam movidos em direção a Thomas. Por sorte, ele consegue desviar e foge pela janela, segundos antes de Bob causar um vazamento de gás do fogão, fazendo a casa inteira explodir. Depois desse confronto, Thomas foge de carro pela estrada e percebe que Bob foi eliminado por uma arma, na mesma região em que White foi ferido. Acreditando que ele e o policial foram atacados pela mesma pessoa, o jovem volta até a velha fábrica para inspecionar o corpo de Bob outra vez. Em meio ao cheiro terrível infestando o local, ele encontra uma tatuagem na pele da vítima, com as iniciais POD. Ao lembrar da mesma tatuagem de Warner, Thomas lembra que essas letras significam em inglês Príncipe das Trevas, usada para nomear integrantes de um culto maligno. Agora que descobriu mais um suspeito, Thomas se apressa em encontrar Warner, quando seu magnetismo psíquico mais uma vez começa a agir. Ele então acaba sendo atraído em direção ao shopping, bem no local onde Storm trabalha em uma sorveteria. Temendo que sua namorada esteja em perigo, Thomas entra no shopping e vai até a sala de segurança, pegando um taco de beisebol no caminho. Assim que chega na sala de controle, um sujeito mascarado tenta sair segurando uma arma, mas é derrubado por Thomas com um golpe na cabeça. Ao tirar sua máscara, ele descobre que Eccles, um dos agentes de White, também está envolvido no plano. Ao tocar em sua arma, Thomas tem visões do passado, mostrando que foi o policial que atirou no chefe de polícia e planejou tudo junto com Warner e Bob.
É então revelado que os três pretendem realizar um ataque em Pico Mundo, seguindo a tradição de sua seita maligna. Sem que eles saibam, os três estão seguindo a vontade dos Bodaks, que estão se reunindo no mundo humano para ver a maior quantidade de pessoas eliminadas. Porém, quando Thomas passou a seguir Bob, os policiais o eliminaram, para que ele não deixasse escapar mais detalhes do seu plano. No caso de Liz, ela perdeu a vida, pois ela era namorada de Eccles e encontrou fotos indicando seu envolvimento no ataque. Por causa disso, o policial a deixou inconsciente com um golpe, e Warner mandou os cães de Bob terminarem o serviço. Por fim, resta saber onde será esse ataque, e para impedir que isso aconteça, Thomas parte em busca de Warner. Antes disso, ele sai à procura de Storm para avisá-la do perigo, quando vê os funcionários do boliche indo almoçar no shopping. Além disso, Vivian e suas filhas também aparecem no local, e ela diz a Thomas que voltou, pois nada de estranho aconteceu desde então. Com todos esses elementos se juntando, Thomas descobre a trágica realidade de que o ataque acontecerá dentro do shopping. Sem tempo a perder, ele manda Vivian e suas filhas irem embora dali e sai à procura de Warner, mas logo em seguida um enorme portal se abre no teto. De dentro dele, dezenas de Bodaks começam a sair, infestando o shopping para assistir ao ataque que está prestes a acontecer. Segundos depois, Thomas escuta o grito de uma mulher, dizendo que um sujeito armado invadiu o shopping. Todos entram em desespero e correm até a saída, porém um mecanismo na sala de segurança é ativado, fazendo todas as portas serem trancadas. Em seguida, outro sujeito mascarado puxa uma arma e começa a atirar por todo o lugar, incluindo a sorveteria onde Storm está. Acreditando ser Warner, Thomas corre na direção do atirador, levando a arma de Eccles, que contém apenas 4 balas no pente. Ao puxar o gatilho, o jovem não consegue mirar direito e erra 2 disparos, com o terceiro atingindo o ombro do atirador. Nesse momento, os Bodaks começam a se reunir ao redor de Thomas para tentar impedi-lo. Mesmo assim, ele segue em frente, e assim que fica cara a cara com o atirador, Thomas aponta a arma na direção dele e o finaliza com um tiro certeiro. Após isso, Thomas corre até a sorveteria, preocupado com Storm, até que a garota se levanta do balcão sem nenhum ferimento. O jovem fica aliviado ao ver que ela está bem, mas logo em seguida, o espírito de Liz aparece diante dele. Assim como Penny, o espírito não consegue falar, mas Thomas percebe que o ataque ainda não acabou. Ele então vai checar quem era o atirador mascarado, e ao invés de Warner, encontra Kevin, o mesmo sujeito que eliminou os cães e entrou na casa de Bob dias atrás. Thomas então segue o espírito de Liz, que o leva até o estacionamento, onde há um caminhão parado. A porta do carregamento está trancada, então o garoto pede ajuda a um dos funcionários do shopping para poder tirar o cadeado. Usando uma serra, os dois conseguem abrir a porta do caminhão e encontram vários tonéis de combustível ao lado de uma bomba relógio. O funcionário então tenta mandar todos saírem dali o mais rápido possível, mas eis que Warner aparece e acerta o sujeito com um tiro de pistola. Thomas se apressa em fechar a porta e corre até a cabine do caminhão, mas o policial continua a atirar e o acerta de raspão. Mesmo ferido, o garoto entra no carro e acelera para longe do shopping, mas Warner não desiste e atira contra o para-brisa, atingindo Thomas no ombro. O jovem começa a perder muito sangue rapidamente, mas não há tempo a perder, e ele acelera o mais rápido possível para longe da cidade. No entanto, Warner conseguiu se segurar na porta e aparece na janela, sendo controlado por um Bodak. O sujeito aponta a arma contra Thomas, que por muito pouco consegue desviar do tiro. Warner então tenta abrir a porta para entrar na cabine, mas Thomas deixa o caminhão seguir em frente e salta em direção à estrada. Em seguida, o policial tenta parar o caminhão, mas o veículo atravessa uma ponte com tudo e cai no chão, fazendo a bomba explodir. Warner e seus capangas foram eliminados e Thomas cai inconsciente no chão, tendo salvo dezenas de moradores de Pico Mundo. Horas depois, ele acorda em uma cama de hospital, ao lado de Storm, que fica feliz em vê-lo a salvo e o beija. Pouco depois, recebe a visita da esposa de White, que chama a enfermeira para tratar os seus ferimentos. Enquanto Thomas se recupera, a notícia sobre seu ato heróico se espalha na cidade e uma multidão se reúne ao redor do hospital. As investigações chegam ao fim e Warner, Eccles e Bob são tidos como os responsáveis por eliminar Liz
e por quase terem eliminado parte da cidade dentro do shopping. Na manhã seguinte, Thomas enfim recebe alta, voltando para casa ao lado de Stormy e White, que também se recuperou dos seus ferimentos. Enfim, o policial deixa o garoto descansar em sua casa e Thomas decide aproveitar seu merecido descanso ao lado de Stormy. Dias depois, o chefe White, sua esposa e Vivian vão falar com Thomas, dizendo que já está na hora de ele sair de casa. Porém, o jovem se recusa, pois quer continuar aproveitando o dia ao lado da namorada em paz, longe de toda a atenção dos moradores e da mídia. Infelizmente, White revela a triste realidade de que esse tempo todo Thomas ficou sozinho em casa e Stormy foi uma das vítimas do ataque no shopping. A verdade é que ela, assim como Penny e Liz, era um espírito que não conseguia partir ao outro mundo por sua conexão com Thomas. Thomas sabia desde o momento em que a viu se levantar do balcão, mas se recusou a aceitar que tinha perdido o amor de sua vida. Porém, White lhe aconselha a deixar Stormy descansar, pois agora ela pertence a outro lugar. O garoto é forçado a aceitar e o casal se despede com um último beijo. Apesar de sua voz não ser ouvida, Stormy declara seu amor a Thomas, que promete encontrá-la de novo e cumprir sua promessa, com os dois ficando juntos para sempre. Stormy fica feliz com isso e vai embora, com seu espírito se transformando em borboletas que desaparecem no ar. Algum tempo depois disso, Thomas vai embora de Pico Mundo e atravessa o mundo, esperando pelo dia em que encontrará Stormy outra vez. Porém, até lá ele tem muito a fazer e precisa continuar usando seus poderes para ajudar outras pessoas. Então, ao subir em um morro, ele encontra sua próxima parada para combater criminosos, os Bodaks e outros seres sobrenaturais, a cidade de Las Vegas. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!